A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu queria compartilhar uma breve palavra, e ela tem como título: Não faça acepção de pessoas. Em Atos, capítulo 10, do verso 13 ao 15, diz assim: E ouviu-lhes uma voz que dizia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Esse foi o diálogo de Deus e Pedro. Após receber a visão do Senhor, um lençol descendo do céu, com ele vários tipos de animais, entre eles animais que para um judeu eram impuros e imundos. Um judeu jamais comia esses animais. Deus não estava, na verdade, falando com Pedro sobre os animais, mas sim sobre as pessoas. Na sequência, Pedro é enviado para a casa de um gentil chamado Cornélio, e este, por ouvir a pregação do Evangelho e batizado pelo Espírito Santo, começa o mover de Deus no meio dos gentios. Veja, Pedro normalmente jamais entraria na casa de Cornélio, pois os judeus consideravam os gentios impuros. Quando Pedro tem a revelação da visão e obedece a Deus, ele inclui: Agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Mas e você? Você faz acepção de pessoas? Antes de responder, pare e pense um instante. Quem são seus amigos? Quais casas você frequenta? Quem vem à sua casa? Sua resposta teve as palavras pecadores, incrédulos, ateus ou somente os irmãos em Cristo. Nosso Mestre Jesus andava no meio dos pecadores. Isso era tão verdadeiro que Jesus foi chamado de glutão e amigo de pecadores. Já os fariseus e religiosos da época sempre criticavam Jesus pela sua proximidade com os pecadores. Os fariseus não se misturavam. Perceba como a religião vai na contramão da vontade de Deus. A vontade de Deus é estabelecer a sua igreja, mas por definição, igreja ou eclésia é justamente um grupo de pessoas designada para se infiltrar em uma sociedade, influenciando e contagiando. Não existe como influenciar sem se misturar. Será que tem sido essa sua postura? Você tem sido igreja? Tem sido luz no meio das trevas e sal no meio da podridão do pecado e da carne? O problema é que, para o religioso, o pecador é tão imundo que não pode se aproximar dele. Precisamos ouvir as mesmas palavras que foram ditas para Pedro. Não considere o imundo aquilo que Deus já santificou. Quando temos revelação que a verdadeira justiça é dom de Deus e que na cruz Jesus já pagou os pecados do mundo inteiro, 1 João capítulo 2, verso 2, não olhamos para um pecador como um animal imundo, mas como uma vida a qual Deus amou e se entregou por ele. Este orar desperta em nós completa paixão, identificação. Infelizmente, muitas vezes a igreja se afastou do pecador e se aproximou do pecado. Isso roubou a sua autoridade, o seu propósito. Jesus andava com os pecadores, mas nunca pecou. Precisamos a cada dia nos afastar mais do pecado e nos aproximar mais do pecador. Se Jesus viveu assim, nós também podemos viver. Não cometa o erro de se aproximar do pecado para se aproximar do pecador. Afinal, você foi chamado para ser luz no meio das trevas. Se você tiver a atitude certa para com o pecado e para com o pecador, seremos curados de toda esterilidade espiritual e viveremos
como verdadeiros pescadores de homens. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que eu e os meus irmãos como igreja não façamos acepção de pessoas, que sejamos, ó Deus, como o Senhor, que possamos, ó Deus, alcançar os pecadores, pregando o evangelho da graça. Ó Deus, que a cada dia o Senhor nos dá discernimento, nos dá ousadia, nos dá intrepidez para falarmos no Teu nome, para curar os enfermos, para pregar, ó Deus, para aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. Ó Deus, eu oro nessa hora por todas as pessoas que estão me ouvindo, para que a luz de Deus venha ao seu coração e eles sejam transformados pelo poder da Tua palavra. Eu abençoo aqueles que estão cansados, desanimados, que eles sejam fortalecidos no Senhor. Abençoa, Pai, esse casal que está passando por lutas, por tribulações. Que o Senhor seja o Senhor da sua casa, que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, que mais pessoas não façam acepção de pessoas, mas sejam pregadores do Evangelho do Reino. Que Deus possa usar tremendamente a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu oro pedindo ao Senhor que levante financiadores, homens e mulheres generosos, para que possam financiar o Teu Evangelho, para que mais pregadores sejam levantados. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Sempre lembrando que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. E tudo que você semear, você vai colher. Não da mesma maneira, mas sempre mais. Porque Deus é generoso e você é filho dele. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?